dia, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser bem diferente. Aqui hoje a gente vai falar sobre Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana que eu fiz, que mudou muito minha vida, que transformou demais. Teve outras coisas que agregaram também, mas hoje eu vou falar sobre o Ho'oponopono. Ali tá a Dudinha, tá indo já pra escola. Fala bom dia, Duda. E eu vou gravando, o vídeo aqui hoje é diferente, que eu vou gravando algumas partes do meu dia e a gente também vai conversando. Vou pra academia, já tô pronta. Só que antes eu vou levar pra escola, vou sentar aqui pra gente bater um papo bem legal. E se você gosta de autoconhecimento, se você procura paz interior, se você tá buscando tirar um pouco de amargura, ou de mágoa, de tristeza, esse vídeo é pra você. Tô fazendo ele com muito carinho, a pedido da Josi, que falou pra mim conversar aqui com vocês sobre essa parte, né, do Ho'oponopono. E eu tenho muitas experiências com o Ho'oponopono, muitas, não são poucas não, muitas. E eu vou bater um papo com vocês. E aí, no decorrer do dia, eu vou gravando uns vídeos. E se vocês gostam, né, de conteúdos assim, que eu conte um pouco da minha história, de coisas que aconteceram comigo, que me agregaram na minha vida também, me conta aqui nos comentários, que eu dou continuidade, que assim, eu tenho muita coisa, mas muita coisa boa, eu sei que triste também, mas boa para contar, de transformações, e eu quase não trago nada aqui, eu trazia lá no outro canal. Então, se vocês gostam, bota aqui no comentário. Não deixa de curtir para ajudar a amiga aqui. E se inscrever no canal, que me ajuda bastante. E eu tô determinada a ter que gravar vídeos aqui para vocês. E é com prazer, é com amor, porque eu gosto muito de estar aqui. Eu até dei uma excluída nas outras plataformas para eu poder me dedicar mais aqui. E eu gosto de estar aqui. Quero também mandar um beijo pra Vanessa, um beijo pra Josi, pra Kátia, pra todo mundo que fica me assistindo aí com muito carinho, comenta aqui embaixo. Eu sou muito grata por vocês estarem aqui, tá? Gratidão, muito obrigada. E é isso, bora que eu vou levar ela na escola e daqui a pouco eu tô voltando pra gente bater um papo. Olha, hoje eu vou comer um pãozinho, ó. Tem tempão que eu não como pão assim. Eu vou comer um pãozinho hoje. Vou fritar um ovinho, vou comer um pãozinho e a gente vai conversando. Oi, maravilhosas! Olha eu aqui pra gente bater um papo. Esse vídeo veio através do pedido da Josi, que ela queria saber da minha experiência sobre o Ho'oponopono. Há muito tempo atrás, eu já tinha feito um vídeo aqui de algumas questões da minha vida e depois eu não fiz mais. Se vocês gostam de ouvir e saber experiências e tudo mais, eu tenho muitas, mas acabo não vindo contar, né? Acaba que o canal fica de vlog mostrando meus treinos, o que eu faço no dia a dia. Mas se vocês gostam de conteúdo assim, se inscreve no canal, curte, comenta aqui pra mim se vocês querem ouvir mais. E o vídeo de hoje, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com o Ho'oponopono. E assim, é pra realmente quem gosta de autoconhecimento. Quem quer se conhecer, quem quer descobrir, né, a si mesmo. É um processo e no vídeo de hoje, fica até o final aqui que eu vou contar pra vocês algumas coisas que aconteceram nesse processo de autoconhecimento e com essa ferramenta do Ho'oponopono. Então, gente, vamos direto ao ponto. Eu comecei a conhecer o Ho'oponopono depois de uma perda, depois de uma dor. E eu acho que a maioria das pessoas, quando perdem alguém ou quando estão sofrendo com alguma coisa, procuram algo para poder melhorar. E eu acredito que ainda vai ter gente assim, procura Deus e tudo mais. E Deus, ele tá em tudo e em todo, né? Ele é o todo. Então, assim, eu já orava, eu já buscava. Antes mesmo
de eu achar essa ferramenta do Ho'oponopono, né? Eu vinha fazendo orações com uma amiga minha, e essa amiga minha é cristã, né? E nós orávamos demais. A gente ficava fazendo propósito de 21 dias e tudo mais. Isso tudo ajudou muito também. Mas hoje eu vou depois vir aqui contar pra você todo esse processo de oração e as coisas que aconteceram, assim, coisas bizarras. Que é surreal, né? A gente contando parece até mentira, mas era surreal. Mas isso foi um processo de desafios, de lutas ali que eu estava vivendo naquele momento. Mas o Ho'oponopono, ele veio para me fazer enxergar que eu precisava de cura interior. Quando eu orava e buscava com ela, era por causa dos problemas que eu estava vivendo naquele momento. E Deus, ele sempre levanta alguém para te ajudar, né? E eu precisava muito, porque pode ter gente que não acredite, mas o mundo espiritual, ele existe. E assim, eu via coisas que era demais, sabe, para mim. Mas eu tava ali buscando, orando, e isso me ajudou demais. Mas a parte do Ho'oponopono, onde ele começou, que foi logo depois dessas orações, foi quando eu entendi que eu precisava me perdoar para eu conseguir viver bem. E como é que eu ia perdoar a mim se eu ficava me culpando o tempo inteiro por eu ter entrado num relacionamento daquele jeito, né? Porque tudo começou quando eu perdi o meu filho. Eu já contei essa história aqui pra vocês. Em 2017 eu perdi meu menino tinha 5 anos. E foi num acidente dentro da escola. O bebedouro virou e ele veio a óbito. Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar. Bebedouro que vira criança a óbito, assim, repercutiu, e a gente sofreu muito com aquilo. A gente não quis falar com a imprensa, a gente não quis falar com ninguém, porque parecia um bando de urubu em cima de carniça, querendo notícia, e a gente estava muito abalado com aquilo. Só que se passando o tempo, não vou entrar muito na questão da perda do Igor, mas foram se entrando o tempo, né? E o meu marido, ele foi piorando, e afetou ele demais, de tal forma que estava assim insustentável a gente estar vivendo junto. E ele foi embora, abandonou a gente, foi embora. Eu sei que falar assim, abandonar é muito pesado, sabe? Mas foi isso que aconteceu. E eu fiquei me sentindo culpada em estar numa relação assim, porque eu achava, não que eu não ache, né? Mas cada um vive o luto de uma forma. Mas eu achava que ele deveria estar do meu lado naquele momento que eu precisava. Que eu precisava de alguém do meu lado, e ele tem ciência hoje disso. Mas ele estava sofrendo tanto e começou tudo a desandar. E aí ele foi embora. Depois, se vocês quiserem, eu conto essa história para vocês com mais detalhes e com mais calma. Porque o foco aqui é o Ho'oponopono, né? E aí ele começou a fazer coisas para me irritar, para me, além do que eu tava sofrendo, né? E isso repercutiu assim um tempo, sabe? E além disso tudo que eu tava vivendo, ele ainda fazia coisas para me diminuir, me entristecer. E eu tava cada dia mais amargurada, chateada, porque além de eu estar vivendo um luto, eu tava vivendo outras batalhas. Não só com ele, como aqui dentro de casa com a minha filha mais velha, e que também não quero falar nessa questão, mas que pra mim, assim, já morreu, acabou. Mas eu tive que fazer muito Ho'oponopono pra me curar e me limpar de toda essa mágoa e chateação que eu tava vivendo. E aí eu comecei a me culpar porque entrei nessa relação, não me culpei pela morte do meu filho, mas fiquei pensando assim, eu não devia ter levado pra escola, eu devia ter, sabe, sentido os sinais, porque quando acontece uma coisa assim, eu não sei vocês, mas eu sempre sinto alguma coisa. E eu já tinha uns 3 meses atrás sonhado que eu tinha perdido meu filho numa piscina, e era com água. Então, assim, é como se Deus tivesse me alertado. E 3 meses depois, o meu filho veio a óbito com esse bebedouro. Hoje, eu sou muito mais atenta e alerta às coisas que me mostram. Porque nesse mesmo dia que meu filho foi para a escola, eu não queria levar ele para a escola. Na verdade, ele não queria ir para a escola. E eu tava botando a roupa nele para poder levá-lo. E isso até hoje me dói. Porque eu senti que ele não queria ir.
E mesmo assim eu levei. A gente tem que começar a prestar atenção em algumas situações da nossa vida que você sente que não é para fazer, você sente que não é para ir, e aí você insiste, vai lá e faz. E aí o que acontece? Às vezes a gente paga caro, muito caro, um preço alto. E nesse meu caso, eu sei que se tiver que acontecer, ia acontecer. Mas de qualquer forma, eu fiquei me sentindo culpada por não ter ouvido. Hoje eu também entendo que o mundo, né, o mundo espiritual, ele te dá sinais, te mostra as coisas, né? A gente tem que estar atento, tem que estar em oração, tem que estar buscando, tem que ter uma intimidade ali com Deus. E quando eu falo intimidade, não é para estar dentro da igreja, não tem nada a ver com isso. Eu tô falando da intimidade com Deus, né? Para você conseguir perceber as coisas. E quando você busca o autoconhecimento, você consegue também perceber as coisas. A hora de sair de cena de algum lugar, a hora que você não deve fazer certo tipo de coisa, não deve se meter, você começa a aprender. Eu pratico o autoconhecimento diariamente. E hoje eu ainda uso a psicóloga que graças a Deus hoje ainda consigo pagar a psicóloga, mas na época eu não tinha como. E o que me salvou, assim, de eu melhorar, das coisas forem melhorando, foi as orações e o Ho'oponopono. Então, como eu estava muito amargurada, eu precisava liberar o perdão. E como eu liberava o perdão? Fazendo o Ho'oponopono. Era todo dia. Eu cheguei a fazer um japamala. Para mim mesmo, fazer minhas contagens de 108 repetições. E toda vez eu fazia. O Eduardo, às vezes, no começo, as coisas pareciam que não estavam andando. Pioravam, né? Parecia que quanto mais eu fazia, mais piorava. Mas era assim mesmo. Depois, com o tempo, foi tudo melhorando. Ele foi ficando mais manso. Aí, quando eu sabia que ele vinha aqui, que já vinha um negócio carregado, sabe? Junto com ele, eu já fazia lá o Ho'oponopono. Quando ele chegava aqui, já era, sabe? Ele já estava tranquilo. Assim, era outra pessoa. Então, assim, me ajudou muito. Porque eu fiz pra ele e fiz depois pra mim também. Porque eu entendi que eu precisava liberar o perdão, que eu precisava melhorar, que eu precisava entender que, na verdade, eu que fui responsável pelas escolhas, né, de aceitar certas situações, da pessoa falar coisas pra mim e eu abaixar a cabeça e eu aceitar tudo que o outro diz, que o outro fala. E quando a gente não se conhece, a gente aceita tudo que o outro fala pra gente, o que o outro quer. E quando a gente começa a buscar um conhecimento da gente mesmo, a gente começa a entender que a gente tem que dizer não. Que só fazem aquilo que a gente, com a gente quando a gente permite. E aí eu parei de permitir certas coisas. Eu comecei a buscar essa cura, né, interior. Eu confesso que foi muito difícil, mas funcionou. E funcionou muito bem. Porque assim, não foi da noite pro dia. Eu passei anos numa luta. E nesse desafio, passei anos. Hoje, eu e Eduardo voltamos, depois de quase 4 anos separados. 3 anos e pouco separados. A gente voltou, estamos juntos. E o Eduardo é outra pessoa. Mas também houve uma conversão dele, né? O Eduardo se converteu. Ele nem acreditava em Deus, bem dizer, direito, né? Mas ele se converteu, ele virou uma outra pessoa, sabe? Ele dá mais valor pra mim, pra família, coisa que ele não dava antes. Antes era só o trabalho, era só, sabe, o financeiro, Hoje ele dá valor a pessoas, não a coisas, sabe? E ele sempre foi muito o meu trabalho, acabou perdendo a família. Mas eu sei que eu fiz muito o Ho'oponopono e até hoje eu faço pra Duda dormir, porque também era um tormento demais pra Duda dormir e ela não dormia. Todo dia era uma gritaria dentro do quarto. Ela gritava pra dormir, ela chorava, ela não queria dormir. Eu orava aquele quarto, eu colocava óleo ungido. Olha, eu passava um dobrado. E aí, depois de muitos anos também, o Eduardo voltou pra cá, ela começou a de novo ter esse choro. Depois de eu ter feito o Ho'oponopono, depois de ela ter melhorado, e aí eu não fazia mais sempre a mesma coisa. E quando ele voltou
começou outros tormentos. E aí ela voltou de novo a chorar e tudo mais dentro do quarto. E aquilo perturbava a gente, né? Eu peguei e voltei a fazer o Ho'oponopono. E hoje, todo dia eu faço. A gente ora com ela, eu oro com ela na hora de dormir e fazemos o Ho'oponopono. E a Duda dorme a noite toda. É assim, é mágico, é sobrenatural, tá? Então, eu tenho várias experiências maravilhosas com essa técnica. Eu acho assim que se você quer melhorar para si mesmo, começa a fazer para você. Fulana, que é o seu nome, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. A gente tem que entender que tem coisas que nós permitimos e tem coisas que dependem às vezes do outro, né? E quando é coisa que depende da outra pessoa, que é o outro ser humano que é de um jeito, tá fora do seu controle. E se você não tem controle sobre aquilo, a gente só ora. Então você faz um Ho'oponopono para outra pessoa. Eu sei que hoje eu vivo um casamento que eu não vivia antes. Aqui tem amor, tem companheirismo. O Eduardo, ele passou, assim, ele não me ajudava em nada. Eu abraçava tudo sozinha, tipo. Tanto é que eu tenho o lado masculino mais apurado, porque eu fazia tudo sozinha, eu resolvia tudo sozinha. Mas por quê? Porque eu que tomava frente para fazer. Então eu parei de ficar abraçando tudo igual a heroína. Eu vou abraçar tudo e eu vou resolver tudo. Não resolvo mais tudo. Agora eu peço ajuda para resolver as coisas. Por mais que eu sei que eu posso resolver sozinha, eu não resolvo mais sozinha. Porque tem coisas que a gente escolhe fazer e depois a gente se arrepende. Porque a pessoa acaba relaxando, ficando descansada. Fulano vai resolver. Se eu não fizer, o fulano vai fazer. E daí, minha filha, chega uma hora que a gente se desgasta. Então a gente precisa entender o que é que a gente está permitindo para poder enxergar e curar isso na gente também. E o Ho'oponopono ajuda muito a você se curar, se limpar, tirar toda a culpa, entender o que é que te cabe e o que não cabe. E aí eu fiz por muito tempo, faço hoje para a Dudinha. E eu confesso para vocês que, assim, a gente precisa estar em constante evolução para melhorar. Eu comecei com Ho'oponopono, fiz várias técnicas de meditação, fiz muita coisa, fiz as minhas orações, né, pedindo a Deus, fiz jejum. Olha, eu fiz uma série de coisas por causa das coisas que eu tava vivendo. Eu vou gravar depois um vídeo aqui só falando de cada uma, porque são histórias longas, né? E cada uma tem a sua particularidade. Mas a de hoje eu quero que vocês entendam, né? E saibam que é muito importante a gente se perdoar para a gente poder conseguir viver bem. Porque a partir do momento que você se perdoa, você para de ficar carregando a culpa daquilo que fizeram com você e daquilo que você permitiu que fizessem com você. E aí você, sabendo avaliar isso, você vai viver em paz. E é o que hoje eu vivo em paz. Aconteceu muita coisa comigo e Deus usou outras pessoas para falar comigo. Uma delas, eu estava passando por essas situações muito conturbada, um momento muito difícil, que depois da perda do Igor, né, relacionada ali minha filha, eu e o Eduardo já ter ido embora, tipo assim, eu estava absolutamente sozinha. E aí Deus usou uma pessoa, me chamou na casa da Lu, dessa minha amiga, e falou que foi lá falar comigo. E essa pessoa não sabia de nada do que eu estava passando ainda na minha vida. E ela falou pra mim que eu sei que você não esperava o que fizeram com você, mas eu sou o teu Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. E aí ela começou a falar um monte de coisa que eu falava sozinha ali na cozinha, que nem minha amiga sabia, sabe? E ela começou a falar comigo. E ali eu entendi que eu não tinha culpa do que estavam fazendo comigo, porque eu também me culpava. Fiquei me culpando por muito tempo. Quando essa pessoa foi lá e falou comigo, quando Deus usou essa pessoa para falar comigo, acabou. Eu fiquei mais em paz ainda, que eu falei assim, gente, eu não tenho culpa pelo que estão fazendo comigo. E eu vou seguir a minha vida
E eu tenho essa... Depois eu fui ver que, né, eu tenho, meu signo é de Gêmeos. E eu vi que geminianos têm mania de excluir as pessoas assim com facilidade da vida, né? E foi isso que eu fiz. Se é maduro ou não, não sei. Mas eu aprendi a melhorar, a viver melhor, excluindo quem me faz mal. Excluindo totalmente da minha vida. Então, eu prefiro ficar longe de pessoas que drenam a minha energia, que me faz mal. Então, quando você começa a se conhecer, você começa a ver, e eu tô no processo, tá, gente? Porque hoje eu faço psicóloga, e mesmo assim eu ainda tô me conhecendo, eu ainda tô em processo de construção, sabe? E olha que isso já tem anos. Mas é muito bom, porque você começa a observar tudo, né? Então eu já sei que quando alguém tá drenando muito a minha energia, quando começa a me fazer muito mal, eu prefiro deletar aquela pessoa da minha vida. E mais para a minha saúde mental. E daí eu tô aprendendo que é importante. Eu acho que é importante a gente pensar mais na gente do que muito no outro. Quando a gente pensa muito no outro, a gente se lasca de verde e amarelo, sabe? Então, como eu tive muitas decepções, muitas, e quando a gente tem decepção, a gente não tem decepção com o vizinho de longe, a gente tem decepção com os próximos, com pessoas que são de perto da gente. Então, assim, eu acostumei e aprendi que eu devo liberar essas pessoas para viverem a vida dela. Eu devo liberar essas pessoas para que elas vivam da maneira com que elas querem viver. E eu tenho que escolher a viver da minha maneira, do jeito que eu sou, do jeito que eu preciso ser. E acabou. Então, por causa desse conhecimento, por causa dessa liberação de perdão e tudo mais, eu consegui, principalmente com o Eduardo, né, liberar de tal forma, porque ele foi a pessoa que eu mais fiz Ho'oponopono. Porque o meu ódio era demais por ele. Eu tava com ódio mortal dele, sabe? E aí ele foi a pessoa que eu mais fiz o Ho'oponopono. E hoje a gente se dá super bem. Hoje a gente voltou a casar, a morar junto, né? E olha que eu já tinha me separado mesmo, legalmente. E aí a gente voltou a morar junto. Estamos reconstruindo tudo de novo. E a Duda super feliz, e eu vivo super bem com ele, graças a Deus. Ele é um marido que ele nunca tinha sido, e assim, já tem uns 2 anos que a gente, já vai para os 2 anos que a gente tá junto, de novo, né? Depois daquela separação, da morte do Igor, ficamos uns 3 anos, quase 4 anos separados, e a gente já tem 2 anos já morando juntos. E não tem como falar que ele tá fingindo, porque já tem 2 anos e ele é um bom marido, sabe? A gente agora viaja, coisa que a gente não fazia antes. A gente agora come junto, conversa junto, interage, vamos tomar café junto. E antigamente não era assim. No começo era mais ou menos, né? Ele tinha o jeito dele e tudo mais, mas hoje ele dá muito mais valor para a família do que para trabalho, porque antes o trabalho dele era muito mais importante que a gente, isso era notório, sabe? E hoje não. Hoje nós somos muito mais importantes para ele do que o trabalho. E ele não só frisa isso muito falando, como ele faz. Então, é uma questão de tratamento, né? Ele me trata hoje, apesar de eu hoje ter a minha confiança de não permitir ser tratada de qualquer jeito, como antigamente eu era. Antigamente ele me tratava com ignorância ou algo do tipo, e eu abaixava meio que a cabeça porque ele estava chateado, porque ele perdeu o filho, ou porque ele está com algum problema no trabalho. Hoje não. Eu sei que todos nós temos defeito e que a gente precisa, né, saber controlar e não jogar o problema em cima do outro. E hoje, graças a Deus, ele está sabendo manusear dessa forma, porque eu também não aceito mais. E a gente precisa entender o que a gente deve aceitar ou não, né? E aí eu já não aceito mais nada. Nada que vier me entristecer, nada que vier me botar para baixo, eu aceito mais. E quando eu tô com muita raiva de alguma coisa, né, que acontece, que nós somos seres humanos, eu oro e eu faço Ho'oponopono também, sabe? Porque tem dias, tem vezes que
bate uma tristeza de algumas situações e daí eu vou lá e faço o Ho'oponopono para liberar aquilo em mim e tá tudo certo. Faço minha meditação e eu faço um compilado de coisas para eu melhorar e tem realmente me dado assim uma melhora absurda. Deus, ele é a base de tudo. Para mim, Deus é a base de tudo na minha vida, né? E existe outras ferramentas que envolve Deus e que eu acredito que envolva Deus, que hoje, gente, assim, eu vou até depois contar para vocês, porque eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais ir, não sinto vontade de ir para a igreja, porque eu tive muitas experiências com Deus aqui dentro da minha casa, orando, buscando, e eu vi que eu não preciso de igreja para estar com Deus. Se você tem, como a minha amiga ainda falou assim, mas você está em comunhão com Deus ali, você está orando, buscando, lendo a palavra todo dia. Se você está, e eu acredito não, como eu estou, eu acredito que hoje eu me sinto mais próxima do que quando eu estava dentro da igreja, porque você fica vendo discórdia, briga, não sei o que, é o ego de um junto com o outro, que não tem nada a ver com Deus, é do ser humano mesmo. Mas não é isso que eu quero viver, não é essa energia que eu quero trazer para mim. Então eu prefiro viver na minha paz, no meu sossego, orar, buscar. A gente tem desafios, muitos. Depois eu vou fazer um vídeo contando aqui para você as coisas que aconteceram quando eu fui voltar para o Eduardo. Assim, um inimigo se levantou de uma tal forma que começou a acontecer um monte de coisa assim absurda. Mas quando Deus quer algo para tua vida, você não precisa nem correr atrás, que Ele vai lá e te entrega, né? E, na verdade, eu nem queria voltar para o Eduardo. Era uma coisa que depois que a gente voltou, eu ainda fiquei meio assim, meio arrependida se eu estava fazendo a coisa certa ou não, porque depois de tudo que eu tinha passado, eu não queria. Mas Deus fez uma transformação assim absurda nele, na minha vida, e o Ho'oponopono, que foi para liberar perdão, me ajudou muito a eu conseguir também ter uma liberação dessa mágoa aí que eu tinha dele. Por mais que eu fiquei relutante em voltar e tudo mais, porque assim, pra gente voltar demorou aí muito tempo, sabe? Porque ele já queria e eu relutava mesmo. Ele via que se ele me pedisse, não ia rolar. Mas graças a Deus, assim, as coisas foram se colocando no seu devido lugar e eu não fiz esforço. Eu só orei, só fiz o Ho'oponopono para liberação de perdão, para me tirar mágoa, para tirar um monte de coisa. Eu não fiz Ho'oponopono para voltar para marido, eu não fiz Ho'oponopono para eu quero voltar, eu quero isso, eu quero aquilo. Não fiz para isso. Eu confesso para vocês que eu fiz o Ho'oponopono para liberar o perdão, para me tirar essa mágoa de mim, para ele parar de me perturbar, igual ele perturbava, vinha com um monte de problema. Eu fiz muito para isso. E por isso que eu sei que para ele funcionou muito e funcionou muito. E eu acho que quando a gente quer buscar melhoria para nossa vida, a gente vai atrás. Eu não tinha condições de pagar um psicólogo na época, mas eu tive vários instrumentos aqui no YouTube e busquei por eles e funcionaram muito bem para mim. E eu sei que funcionou porque eu fui melhorando demais. E é isso. Essa é minha uma das minhas experiências com o Ho'oponopono. Se vocês gostam de ouvir histórias assim, experiências verdadeiras que são minhas, que eu posso passar para vocês, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, me conta aqui se vocês conhecem já essa técnica, se já usaram, como é que foi com vocês, que eu vou gostar muito de saber. E é isso. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é sobre essa técnica aí maravilhosa que fez uma mudança assim na minha vida. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.